Olá pessoal, tivemos um problema técnico. Deixa eu só esperar o pessoal entrar aqui na live. Vamos ver só um minutinho. Só esperar a Nayara entrar aqui. Fixar, visualizar. Se ela consegue carregar. Pera aí, gente. Oi, Aí, carregou. deu certo? Deu. Vamos ver se der É, certo aqui gente, depois. começou, né? É incrível. Olha, o dia que a gente fizer uma live que não tiver problema, eu vou estar estranhando, porque não é live Né? nossa. As suas É. acontecem isso? Ou é só eu e a Evelise? Ah, pra mim deu aquela primeira vez lá, mas era problema de conexão mesmo, que eu Ah, tava tendo tá, não. problema. Mas Não, aqui eu acho depois, que não é. eu até falei pra Evelise que eu acho que é problema de rota de upload de vocês. Porque para fazer transmissão, tu não tem. A taxa de download ela não interfere. Tu pode ter 100 É. mega de download que, tipo, não vai mudar nada. O que Ah, vai fazer verdade. interferência é o upload, O que upload, é a verdade. taxa que tu envia dados. Então pode Uhum. ser que essa taxa esteja comprometida de vocês. Verdade, pode ser. Faça um Vamos lá, teste né? uma Vamos hora. testar. É, Agora eu liguei 3G. Então, bora. Agora vamos, vamos lá, vamos vamos embora. continuar. Ah, bom, só falar bem rapidinho como vai ficar gravada essa live aqui. A gente estava abordando a questão dos princípios, né, da LGPD. Então a gente iniciou as 2 últimas semanas falando sobre bases legais e conceitos de dados pessoais e sensíveis. E hoje a gente vai abordar os princípios, né, da legislação que estão previstos lá no artigo 6º. Na live de hoje a gente separou alguns cases aí de multas que foram aplicadas na União Europeia, né, pelo regulamento lá europeu, que tem uma certa similaridade com os princípios lá da legislação de lá e da legislação daqui. Então, a gente fez vamos dizer assim, um comparativo e a gente vai trazer alguns casos que tiveram aplicação de multa lá, porque as pessoas têm essa impressão de que só caso de descumprimento da base legal que vai dar multa. Não, isso é um dos casos, mas existe tantos outros, né, que podem ensejar multas. Então a gente abordou ali inicialmente o princípio da finalidade, né, que ele tem 4 características. Ele tem que ser legítimo, específico, explícito e informado, ou seja, tem que ser uma finalidade legítima, lícita, no caso, né? Não pode ser vedada pela lei, logicamente, e específica, porque o titular tem que saber exatamente o que é que ele está, qual é a finalidade que vai ser utilizada para aquele dado, e explícito, porque tem que estar bem claro isso para o titular e numa linguagem que ele compreenda de forma bem fácil, né? Qual é a real finalidade, e informado também, porque ele tem que ser informado de todas as finalidades que tu porventura vá utilizar aquele determinado dado, né? Então a gente citou o exemplo ali da autoridade grega que aplicou uma multa de 15 mil euros para uma empresa ela utilizou um sistema de vigilância ali dos seus funcionários, né? E não avisou esses funcionários de que estava fazendo esse procedimento. Então isso acabou sendo caracterizado como ilícito, esse tratamento, e aí acabou violando ali a questão do princípio da licitude lá que tem no regulamento europeu, que seria mais ou menos parecido aí com o nosso princípio da finalidade, porque lá eles tratam três meio que num só. Licitude, finalidades, e tem uma outra característica lá que agora não vou lembrar de cabeça. Mas então só para a gente fazer rapidamente aqui uma abordagem do que a gente estava tratando antes de ter o problema técnico ali. Agora, então, Nayara, princípio da adequação. O que a gente pode falar sobre o princípio da adequação? Não sei se você está me ouvindo, Sim, Nayara. mas eu tô te escutando. Tá me ouvindo? Ah, tá. Uh,
Sim, não, tô te ouvindo. A imagem tá travada, mas eu tô te ouvindo ainda. Então, simbora. Não tem problema. Do princípio da adequação, né? Que a gente fala da questão de que a- o tratamento ali tem que ter a compatibilidade do tratamento com as finalidades que a gente informa para o titular, né? Então, de acordo com o contexto. Aqui até, já justamente para analisar o princípio em si, a gente até identificou um caso, né, da autoridade espanhola, a EPD, que ela aplicou uma multa de 1.000 euros numa empresa porque ela estava utilizando o sistema de vigilância, né, isso é uma coisa muito comum aqui no câmera de vigilância, ela estava virada. Acho que a Nayara caiu. Vamos ver se ela volta, eu vou falando enquanto isso. A câmera estava virada, na verdade, para o ambiente público, vamos dizer assim, para o acesso para a rua em si. E, na verdade, lá eles falam que isso acaba extrapolando um pouco a finalidade do tratamento, porque, em tese, quando tu faz um tratamento de dados com a finalidade de vigilância, se tu tá fazendo o monitoramento da via pública, né, tu tá extrapolando um pouco aquela finalidade que tu estava se propondo a fazer o tratamento. E aí tem uma violação da adequação, porque o tratamento que tu tá, ou a finalidade que tu tá dizendo que tu vai fazer esse tratamento, ele não é adequado para isso. Então, nesse caso lá na Espanha, a autoridade aplicou uma multa de 1.000 euros numa empresa que ela tinha câmera virada de forma excessiva para a via pública. Então, o que eles disseram que a empresa deveria fazer? Ela deveria providenciar o reajuste do foco da câmera para que ela pegasse a fachada da empresa em si, e não a via pública como um todo. Então, a gente vê que é muito comum hoje, duvido que vocês não devam ter já visto aí uma situação de condomínios tendo aquelas câmeras viradas que pega toda a rua, né? Que às vezes não está nem mirando no portão, está olhando a movimentação da rua. E isso é uma coisa que as empresas vão ter que ter um certo cuidado, porque isso extrapola aí o princípio da adequação. E como a gente diz, não adianta tu embasar esse tratamento, essa coleta de dados, eu vou fazer para fins de contrato, execução de contrato, e tu não cumprir essa questão dos princípios, não vai adiantar nada. O teu tratamento ele vai ser considerado ilegal da mesma forma. Pessoal, eu estava fazendo live com a Nayara, o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos aí à live. A gente está falando sobre a questão de princípios, né, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui do Brasil, que é uma série, esse já é o terceiro episódio que a gente está fazendo, a gente está cada semana abordando um tema, e eu estava falando com a Nayara, mas ela tá me mandando mensagem aqui que deu problema lá, que ela vai reiniciar o celular. Então, enquanto ela vai providenciando lá, eu vou tocando a live aqui sozinho e vou conversando com vocês. Então, quem quiser interagir, pode mandar mensagem no chat, tá? Se tiver alguma contribuição, algum comentário, alguma dúvida com relação ao que a gente vai estar abordando hoje, pode deixar nos comentários aí que a ideia da live é essa mesmo, de conscientização e compartilhamento de informação, de conhecimento principalmente, né? Então fique à vontade aí para colaborar conosco e engrandecer aí a live com o seu conhecimento também. Bom, então o princípio 2 aí é o princípio da adequação, né? Deixa eu ver se a Nayara entrou aqui. Seja bem-vindo, deixa eu mandar aqui as mensagens. Seja bem-vindo, Ricardo, Rochelle maratonista, seja bem-vinda. Wellington Borel tem live hoje de noite, inclusive, a gente fica o convite aí a partir das 8 horas. A colega Aline, bem-vinda, Miguel, Priscila, também maratonista. Deixa eu ver se a Nayara consegue agora. Vamos ver se ela vai conseguir conectar. Probleminhas técnicos. Vamos ver se vai carregar. Acho que não tá abrindo, não. Não sei, a tua internet acho que tá te sacaneando, Nayara.
Não sei se você está me ouvindo aí. Bem-vindo, Luiz. Não sei se ela está ouvindo, não. Bom, eu vou continuando aqui, depois se ela conseguir entrar, aí ela participa aí pega o trem andando aí. O terceiro princípio, que é um princípio que a gente fala que as pessoas vão ter que ter um bastante cuidado aí, porque não adianta, reforçando, né, ter base legal para fazer tratamento se tu coletar dados em excesso, né? Que é a questão do princípio da necessidade. O princípio da necessidade, na verdade, ele fala que no GDPR eles falam da questão do princípio da, da Tá certo? minimização. Oi, agora eu tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tô, por enquanto. Acho que agora eu troquei de Beleza. celular. Vamos ver se... hoje a gente vai descobrir se era o celular o problema. Uhum, sim, Mas, então, Nera, eu vou começar a falar sobre o princípio da necessidade. Não sei se tem certo. algum tópico para falar dos dois primeiros aí antes, ou a gente pode tocar o barco. Eu acho que você fez um review muito bacana. O da finalidade, inclusive, só para a finalidade de implementação mesmo, eu acho que ele ajuda bastante para você identificar as bases legais. Então, se você Sim, faz as finalidades certinhas, você consegue achar as bases legais corretas para enquadrar o tratamento também, né? sim. Então, assim, quando a gente se apodera realmente desses princípios, vai ficando mais transparente, assim, né, essa visão da adequação, eu acho. E Uhum. em relação, você falar sobre o da necessidade, né? Isso, Agora, isso. Agora é da comentário. necessidade. Então, bom, então eu vou fazer um comentáriozinho aqui, só para não perder muito da participação. É, a necessidade é um princípio que você adequa realmente à necessidade de você fazer aquele tratamento, né? Muitas empresas, elas coletam muitos dados, né? Nome, endereço, CPF, sexo, às vezes até renda mensal, né? Então, às vezes, para fazer aquele tratamento que você precisa, né, para oferecer aquele serviço que você quer para aquela pessoa, você não precisa saber certos dados dela. Né? Se você vai, por exemplo, isso acontece, a gente vai conectar na Wi-Fi de um aeroporto. Né? Já é algo, para a segurança da informação, já é algo bem, bem crítico, né? Bem complicado. Uhum. Mas Oi? Nayara? Eu acho que ela teve problema de novo de conexão. Acho que agora foi de conexão mesmo. Nayara? Aqui pelo que eu tô vendo. Não, o Gabriela, foi problema na Nayara. Ela tá com um problema sério de conexão e até a gente tava pensando que era de celular também, que pudesse estar travando, não tá dando conta de rodar o aplicativo em transmissão, né, simultânea. Mas eu acho que é um pouco de conexão também. Ela me mandou mensagem aqui no Whats. Então eu vou seguindo aqui os temas para a gente aproveitar o episódio também e deixar aí gravado o conteúdo para o pessoal, né? Mas como ela estava falando, né? Então, com relação ao princípio da necessidade, literalmente a real necessidade de tu fazer o tratamento daquele dado, ou seja, por qual motivo tu necessita daquele dado para aquilo que tu está querendo fazer com ele, né? Vamos supor, um exemplo muito clássico de identificação de violação do princípio da necessidade é, por exemplo, tu acessar um site para se cadastrar num e-mail marketing, por exemplo, e lá no cadastro desse e-mail marketing, tu identificar que a pessoa está te pedindo o teu nome, né? Até aí, tá, beleza. O teu e-mail, tranquilo, que vai ser necessário para aquela finalidade,
E aí começa, pede teu telefone, pede cidade que tu mora, a empresa que tu trabalha, não sei o que e tudo mais. Esse caso é um caso bem clássico de violação do princípio da necessidade, porque aqui dentro do princípio da necessidade é tu tratar exatamente os dados que tu realmente necessitas de forma proporcional, né? E que não exceda aí a finalidade que tu está querendo. Então, na União Europeia eles falam bastante do princípio da minimização, né? Então, que é o nosso princípio da necessidade aqui. Então, caso tu precise coletar os dados, tu faça uma pergunta. Para que tu quer coletar o dado, né? Para identificar a possível finalidade desse tratamento. E, em cima disso também, tu pergunta, tá, eu quero fazer o tratamento para isso. E eu vou coletar tal e tal e tal e tal dado. Aí vem a segunda pergunta. Eu preciso realmente de todos esses dados? Aí, se eu responder sim para todos eles, tranquilo. Boa chance de que tu tá atentando com esse princípio. Agora, se tu ficar em dúvida se realmente algum dado é dispensável, né? Aí tu evita, tu tira esse dado da tua coleta e do teu tratamento, porque senão tu pode estar acabar incidindo aí, na violação desse princípio da necessidade. Aqui a gente traz dois casos lá da União Europeia, né? De uma violação, uma multa aplicada pela autoridade espanhola de proteção de dados, que ela aplicou €1.000 não, 1.000 euros, né, por uso de câmeras que coletavam imagens de pedestres, que é exatamente o caso do princípio da adequação, que eu falei lá de estar virada para via pública, né, a câmera. Então, tu está coletando dados de forma excessiva, porque tu está coletando de pessoas que daqui a pouco não estão nem passando perto da tua loja, não estão entrando na tua loja, ou no teu condomínio, ou algo do gênero. Então, aqui tu está coletando dados em excesso. Então, é um caso que pode caracterizar. E o outro caso que a gente também identificou aí para citar como exemplo, é o caso de uma multa aplicada pela autoridade da Romênia, né, que ela aplicou uma multa de 5.000 euros numa empresa, porque ela estava exigindo que as empresas, que os funcionários tivessem cadastro biométrico para acessar determinadas salas. E aí até o interessante dessa multa da Romênia é que eles falam que para fazer esse controle interno de acesso, né, ambientes mais restritos, existem formas menos invasivas, né? Então tu pode ter um crachá de acesso, não precisa ser necessariamente a biometria. Então, esse caso aqui é bem interessante pelo conteúdo que ele traz na decisão. Voltou, Nayara. Nayara Oi, deve gente, estar eu sei, pé da eu vida. acho. Hã? Não, eu já tá ficando sem graça já, diante dos meus espectadores. Eu Ah, peguei o tablet do meu marido, acho que agora vai dar certo, gente. vai, não, Mas vai. é porque o celular da Quântica tava com pouca bateria. E aí ele. Ah, sim. Não, agora parece Aí até ele que melhorou, viu? Porque antes parecia que É, travava um a pouquinho. imagem, né? É, Aham. mas eu só fiz aqui os comentários e falei dos dois casos da multa do princípio da necessidade. Não sei se tu quer complementar alguma coisa que tu estava falando, na verdade. Eu tava falando sobre o da necessidade, né? Que é justamente Isso, aquilo, de isso. você, da empresa coletar dados, Sim, né? Como, por exemplo, você vai conectar no Wi-Fi e aí ela coleta dados, tem um formulário e às vezes pede o seu sexo, por exemplo, né? Isso não é necessário uhum, para ela saber, de fato, para ela te fornecer internet, né? Mas sim, muitas têm isso. Então, porque a gente sabe que a finalidade daquele dado que ela coleta ali não é para simplesmente te fornecer a internet, é para outra coisa. sim. Né? Então, isso você vai percebendo que os princípios todos vão se complementando. Sim. E o importante desse teu caso, desse teu exemplo, por exemplo, é que. Nossa, agora ficou bem redundante, né? Exemplo do por exemplo. Mas. ah, de que, na verdade, assim, ó, o que a gente fala da questão de que o dado é dispensável, não é que tu não possa coletar. Tu pode, Uhum. mas desde que tu explique para qual finalidade tu tá fazendo aquele tratamento. Porque, por exemplo, nesse caso, para usar o Wi-Fi, o sexo da pessoa não faz sentido nenhum para a finalidade de Não, uso da internet. Então, eu quero exato. fazer porque eu quero fazer uma pesquisa de qual é o perfil que usa a internet. Bom, aí é uma outra finalidade.
Então, tu está querendo fazer uma pesquisa com base nisso. Aí tem outra base legal. Então, tudo tem que ser analisado no caso concreto e o porquê tu quer Isso. fazer isso, né? Então, só para a gente deixar bem claro, porque senão o pessoal vai dizer, não, mas então eu não posso coletar? Não, tu pode. Só que tu tem que deixar bem explícito isso do para que tu vai Uhum. coletar e por quê, né? Exatamente, todos têm que ficar bem explicadinho, assim, e o usuário tem que saber, né? Inclusive o princípio da transparência, que você já falou, vai falar? Não, vai estar na ordem aí dos Ah, não, então próximos. vamos seguir. Tá. Então, o caso esse da Romênia, que eu acho que é bem interessante, que eu já Uhum. mencionei e tudo mais. Então, o quarto princípio é o livre acesso. Esse aqui é um que eu acho que as empresas vão se ver loucas para atender, né? Porque, na verdade, o que ele diz, esse princípio? Nada mais é do que a garantia ali dos titulares, né? De que eles possam consultar de forma fácil e gratuita, né? A forma, a Uhum. duração do tratamento e bem como toda sobre a integridade ali dos seus dados, né? Então, que tem também um pouco a ver com a questão da qualidade dos dados, que é o próximo princípio, né? Então, aqui, a gente fala muito, até ontem eu fiz uma postagem no Insta com relação ao acesso aos dados, né, que é um dos direitos dos titulares, que vai ser também assunto de uma live específica, né, quando a gente for abordar os direitos dos titulares dentro da LGPD, mas aqui é uma forma de que, se a empresa não tem meios de garantir que o usuário possa acessar de uma forma fácil os dados dela, a gente sempre fala, né, tem que ser tão fácil quanto foi para coletar. Então, se tu deu Uhum. lá, foi num cliquezinho para fazer o cadastro, a intenção é de que tu também seja através de um cliquezinho para tu ter acesso aos teus dados, né? Tu não pode desproporcionalmente exigir todo um procedimento para acessar e para tu coletar é a coisa mais rápida do Uhum. mundo, né? Uhum. Então, não sei se tem algum complemento aqui, porque a gente tem um caso também, né, da Europa com relação a isso. Essa questão é realmente muito isso que você disse, né? Assim, para exemplificar, quando você vai baixar um e-book, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito na internet, né? Que é um conteúdo que a gente quer acessar. Lá tem um formulário, normalmente, porque a finalidade daquele e-book não é simplesmente te passar uma informação, ele é de coletar seus dados e você ser um possível lead daquela empresa, né? Uhum. Então, quando a gente coleta, quando eles coletam nossos dados para a gente poder ter acesso a esses arquivos, os seus dados ficam com eles. E aí, a gente tem que preencher um monte de coisa e chega no nosso e-mail, beleza. Mas quando você descadastra o seu e-mail, não significa que ele apagou seus dados ou que ele não tem acesso mais, né? Isso não fica muito claro na maioria das vezes, né? Então, é mais ou menos nessa proporção que o Alex disse. É mais fácil você deles coletarem e é mais difícil de você conseguir saber, acessar de fato quais dados eles têm, a empresa tem de você, ou de você pedir a exclusão quando possível, né? Ou Uhum. até para que não te enviem mais e-mail marketing, enfim, esse tipo de coisa. Exatamente. E aqui até tem bastante ligação esse princípio com o artigo lá que fala dos direitos do titular, né? Que é o artigo 9º, que até a gente não vai entrar nos detalhes aqui, porque isso vai ser um assunto de uma live futura. Não sei se vai ser a Uhum. próxima live, mas se não for a próxima, eu acredito que na outra já deva estar sobre esse tema em específico. Mas é justamente garantir que o titular possa exercer aí os seus direitos, né? Ou a maioria deles com relação ao acesso em si aos dados. E aqui um caso bem, para exemplificar bem o nível, né, do alcance desses princípios, a gente teve um caso no Chipre, né, que a autoridade do Chipre? Chipre, do Chipre, Caramba! 14 mil euros, foi aplicada uma multa, né? Eu só não lembro se era um consultório agora, acho que não tinha essa informação lá, se era um consultório ou se era um hospital, mas era relacionado a um médico, porque um paciente, ele solicitou acesso a um prontuário de um médico, né? E Uhum. esse estabelecimento perdeu o prontuário do paciente. Ninguém mais achava. E E aí, não em razão... acontece. Exatamente. Então, para ver que como não foi garantido o direito de acesso, né, do titular aos dados deles, dados Uhum. sensíveis, né, dados de saúde, por exemplo, a Uhum. autoridade então do Chipre aplicou essa multa aí de 14 mil euros.
Então, para a gente, é bom esses exemplos bem aleatórios, porque para o pessoal Parece entender que, loucura, na mas é verdade, real. e para o pessoal entender que, na verdade, essa lei se aplica a todo mundo, praticamente. Sim, Esses dias... inclusive eu lembrei de um exemplo, Uhum, você estava contando, eu lembrei de um exemplo do Banco Santander. Eu não me lembro direito do país, se foi na França que isso aconteceu, né? Mas foi em uhum, uma unidade do Banco Santander, onde o titular da conta, ele perguntou para o caixa em relação ao acesso dos dados dele, como ele poderia fazer esse requerimento, como que ele poderia saber quais dados o Banco Santander tinha dele. E o uhum. caixa não sabia dizer, ele não tinha essa informação. Então, através do princípio do acesso aos dados, a gente percebe que é muito importante essa cultura dentro da empresa, porque todos os funcionários têm que estar alinhados com isso. Né? Se existe um Sim, meio para acessar, os funcionários precisam saber qual é para poder informar isso para os usuários, para os clientes, porque ele pode perguntar para qualquer um, de fato, né? E aí, por sim. conta disso, esse abençoado titular fez uma reclamação na autoridade responsável, né, pelo território lá, e realmente eles também sofreram eu não me lembro se foi multa, mas eu acredito que foi. Uhum, Sofreram uma sanção por sim. conta disso, né? Então, a gente vê isso muito, muito na prática acontecendo já. E a gente vê que, na verdade, as pessoas não têm essa cultura, né, voltada a Uhum. essa questão. Então, isso, acima de tudo, essa legislação vai exigir bastante mudança cultural das empresas, né, Muita, muita, para elas muita. estarem preparadas, porque, É. como a gente falou, o atendente ali, o caixa de um mercado, por exemplo, se alguém questionar para ele, por que que tu quer meu CPF? A pessoa vai ter que saber falar, porque, é para fins de fiscais, que exige e tudo Uhum. mais. Então, por mais que seja informação, entre aspas, besta ou simples, né, as pessoas vão ter que estar Uhum. preparadas para isso. E a gente vê que ainda Sim. existe um longo caminho pela frente aí para ser É. trilhado, né, com relação a isso. Então, Esse é um o dos livre maiores acesso, desafios da implementação, né? exatamente, exatamente. Bom, quinto princípio, chegamos na metade, qualidade dos dados. Aqui também é um outro que algumas empresas vão ter um pouco de dificuldade, porque esse princípio, na verdade, ele garante a questão da atualização dos dados, né, basicamente. É Uhum. de que os dados que tu tenha na tua posse, eles estejam de fato atualizados. Então, tu vai ter que achar formas de daqui a pouco, de tempo em tempo, ou tem muito a ver com a questão do ciclo de vida, né, do dado. Porque daqui a pouco tu fica 10 anos com uma informação, será que vale a pena? Para que tu coletou isso por 10 anos? É. Tu só vai estar segurando uma bomba relógio contigo, né? E o pessoal aqui, eu digo que vai ser o desafio das empresas, porque no momento que a legislação entrar em vigor, a gente sabe que tem muita empresa aí que comprou banco de dados de outras empresas. E a gente sabe Uhum. que a venda aí nem sempre foi com o consentimento dos titulares. E essas empresas vão ter que dar um jeito de regularizar esse banco de dados, né? E o E às detalhe, vezes, nesse meio desse banco vem dado de pessoa que já morreu, às vezes, porque tem isso exatamente, também. E é engraçado você exatamente. falar sobre isso, que eu também lembrei de um outro exemplo, mas isso foi um case que a gente teve com um cliente mesmo. Uhum, Nesse preenchimento da ficha, né, no caso era um hotel, e eles têm uma ficha toda regulamentada pelo Ministério do Turismo. É uma ficha que tem que ter aqueles dados, eles não têm opção de uhum, tirar. Então, é uma sim. base legal de uma Obrigação obrigação legal. legal que eles têm. E acontecia Uhum, um seguinte caso, que quando eles recebiam hóspedes estrangeiros, esses hóspedes não tinham CPF. E o que eles eram orientados a colocar, hum, porque o sistema não aceitava, né? Eles disseram que não aceitava, mas na verdade o sistema tinha a opção de estrangeiro. Mas por conta de o manuseio ali, né? Eles foram orientados a gerar um CPF falso e colocar nessa ficha. Isso às vezes acontecia de CPF de pessoa que já morreu ou pessoas que não morreram e que que ficaram sabendo o que estava acontecendo por conta de uma nota fiscal. Agora gente, é uma loucura o negócio. E isso aconteceu com um cliente nosso. E foi ano passado. Então, gerou uma nota fiscal, a pessoa ficou sabendo, mas eu nunca fiquei nesse hotel, eu nunca fui para esse lugar. Então, nossa, sim. isso é assim, sem proporções, né, de errado.
Então, a qualidade dos dados é mais ou menos isso. O preenchimento tem que ser realmente daquela pessoa. Essa atualização é muito importante. Quem tiver conta no Nubank recebeu o e-mail aí esses dias, com certeza, para atualizar. Então, as empresas têm que estar atentas a isso, justamente por conta disso que o Alex disse, né? O ciclo dos dados. E para eles também, né? Fazer Sim. tratamento de um dado que não tem qualidade, não vale a pena mesmo, não. Até porque, na verdade, eu até anotei aqui um exemplo que eu peguei lá do pessoal lá fora também, de um caso da autoridade da Hungria, né, que multou foi um banco, isso. Foi um banco. Eu não lembro o nome do banco agora, mas foi um banco, uma financeira, né, entidade, fugiu o nome agora. Enfim, um banco. Tanta multa, é tanta sanção em tanta gente que a gente às vezes nem lembra. Dá as telas azul aí do Windows, né? Mas, enfim, um banco multado porque ele enviou um SMS para um determinado cliente, né? Ou para o número de um celular, dizendo que existia uma dívida pendente. Só que o titular desse telefone não era o real titular do banco, que deveria estar recebendo essa informação. E aí, o que aconteceu? Esse titular desse telefone pediu para que o banco excluísse os dados dele, né, o telefone, porque não era o telefone do suposto devedor deles, né, e eles não atenderam. E aí eles foram multados em 1.560 euros, em razão disso, porque, na verdade, aquele dado, ele estava desatualizado, ou foi inserido de forma maliciosa, né, porque daqui a pouco a pessoa pode ter dado o telefone de outra pessoa mesmo. Sim. Então, vai até por uma questão de que, se tu não peca pela qualidade do dado, tu vai pecar pela questão da base de tratamento, porque se tu enviar um SMS para mim, eu não tenho relacionamento com o banco, então tá faltando a questão do meu consentimento, ou a base legal de contrato, ou coisa do gênero, né? Então, se tu não cai num, tu vai cair no outro de qualquer forma. Todos os princípios acabam tendo uma vinculação um com o outro, querendo ou não. Quando tu cai em um, tu vai acabar violando mais de um, na verdade, né? Por isso que eu sempre defendo que eles ajudam muito na hora da implementação, porque se você prestar atenção certinho, você consegue. Por mais que, às vezes, isso às vezes até uma coisa que não é muito dita, no sentido de que, quando se fala de LGPD, envolve... Sim, claro que envolve tecnologias que você pode utilizar para evitar, mas se você... nem todo mundo tem essa grana para investir numa tecnologia dessa, principalmente agora, né, na situação que a gente está vivendo. Sim. Então, dá para fazer um projeto de adequação usando esses princípios de uma forma simples, até com uma interpretação muito boa disso, né? Se você souber ter esse olhar e conseguir fazer com que a empresa fique de fato adequada ou comece a sua adequação com base nisso, sem precisar contratar um software muito doido e super potente. Então, eu gosto muito de trabalhar com eles, porque eu acho que ajuda bastante, né? E até para você explicar para o cliente por que ele tem que fazer aquilo, né? Se você explicar que é assim, é por um princípio e tal, isso aparenta até mais humano, digamos, né? Eu gosto muito, acho bem interessante. Sim. Mas basicamente porque as pessoas às vezes se pegam muito nessa questão é custo, né? Na verdade não é custo, é investimento no momento que tu se adequa, porque querendo ou não isso acaba sendo um diferencial comercial hoje em dia. Então tu é visto com outros olhos pelo mercado, né? Então as pessoas estão tendo essa visão mais de compreender a importância dos seus dados. Então as empresas que largarem na frente vão ter essa vantagem aí, porque a gente sabe que no momento que tu fideliza um cliente, dificilmente a pessoa vai te trocar por outro, a não ser que tu deixa a desejar em algum aspecto, né? Ou tu deixa de atender aquele ramo que a pessoa estava tendo essa relação contigo, porque senão, normalmente as pessoas acabam criando vínculo, né? Isso é verdade. Bom, próximo, seguindo aqui a ordem dos princípios, agora sim, princípio então da transparência, né? Que é o princípio que vai para basicamente ali garantir os titulares, né, que eles tenham informações claras sobre o tratamento, precisas, né, e facilmente acessíveis sobre a realização ali do tratamento em si, e também alguns de quem são os agentes de tratamento, com algumas ressalvas ali quando tem alguma coisa relacionada com segredo comercial ou industrial. Aqui é um detalhe muito
interessante porque esse princípio da transparência, basicamente ele vai embarcar todos os outros, né? Porque a empresa ela Sim. vai ter que sempre agir de uma forma de que o titular ele saiba tudo que tu está fazendo com os dados dele, e tu não vai poder fazer nada sem que ele te autorize para aquilo. Então, a transparência, basicamente, ela poderia ser chamada, na minha opinião, né, claro, como, vamos dizer assim, a mãe dos princípios, né? Uhum. Porque a partir dela, na verdade, tu consegue ou até aprimorar os demais princípios, porque tu Uhum. dá uma ênfase maior, diz, ó, tu tem que ser transparente comigo. E aqui até dá até para trazer a questão da boa-fé lá do direito civil, né? De que, tu tem que ser transparente comigo, porque eu vou deduzir que tu está agindo de boa-fé comigo. Isso. Então, essa coisa de transparência na relação ali vai ser primordial aí para a questão do bom relacionamento entre cliente e empresa, ou empresa e empresa, né? Porque não é só, a gente não está falando só de relacionamento entre empresa e cliente, ou empresa Uhum. colaborador, não é? E também vale lembrar, assim, que essa questão da transparência não é no sentido de você abrir o seu segredo de negócio, porque isso é resguardado pela lei. É Sim, realmente ser transparente no ciclo que o dado faz dentro da sua empresa, né? E a gente quando fala isso, quanto mais você torna isso didático, interessante para que o usuário leia, porque a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, na maioria das vezes a gente não lê política de privacidade. sim. Então, quanto mais interessante, mais fácil, didático você conseguir fazer com que isso seja para o seu cliente, melhor, né? E Uhum. isso vale muito naquela questão também de que a empresa, enfim, não precisa, não pode apenas estar em compliance com a lei, né? Em adequação, ela tem que parecer estar também. Então, o princípio da transparência também se aplica muito nessa questão. Sim. Aí aqui até eu separei um exemplo que eu não lembro se eu compartilhei no LinkedIn esse ano, se foi no final do ano passado, que é um caso também que a gente vê bastante aí nas empresas, que é relacionado à questão da política de privacidade nos sites, né? Porque, Uhum. querendo ou não, a política de privacidade é o que vai, vamos dizer assim, materializar aquilo que, de fato, os atos que tu está fazendo com determinados dados da pessoa, né? O que tu está fazendo, Uhum. como tu está fazendo, como tu está Sim. garantindo que esses dados se mantenham seguros e tudo mais. E aí tem a questão da obrigatoriedade, né, da política. E nesse caso, que tem até da autoridade espanhola, né, da AEPD, que eles multaram uma empresa justamente porque a empresa não tinha no seu site uma política de privacidade. E aí essa ausência de política custou 1.500 euros para a empresa, né? E lá eles Então, multam, né? Não tem dó, não. Não tem esse negócio de sim, notificação. É multa. exatamente. E até porque, assim, ó, a questão dessa transparência aqui também, porque a política de privacidade, todo mundo fala, mas eu vou pegar modelo. Não, tu não pega modelo, tu vai ter que Não, ver de acordo com jamais o teu pegue modelo na negócio, internet, né? por É, favor. Porque o seu tu vai negócio não ter... é igual ao do outro, né? O caminho que o dado Exato. faz, o seu negócio não é igual ao outro. Então não adianta. Exato. E aí as pessoas pedem, mas o que que eu tenho que pôr na política de privacidade? A legislação fala, basicamente, o que tu tem que especificar. Uhum. Se tu pegar lá o artigo 9º da legislação, ele vai lá prever todas as informações que É. tu tem que ter nessa política. Então, se tu seguiu lá o artigo 9º e especificou de uma forma clara, né? Aqui é importante a gente destacar já os princípios que a gente já abordou aí, de forma clara e transparente, tudo que tu está fazendo, tu vai estar aí atingindo o objetivo, né, que é dar essa transparência nesse tratamento Uhum. ou nesse relacionamento que tu tiver com o teu cliente, colaborador ou empresas parceiras e tudo mais, né? Isso. É isso. E também sempre tá atento a legislações específicas que seu negócio tem que estar ligado, né? Porque Sim. às vezes você tem uma fintech ou lida com algum tipo de dado de criança, ou, enfim, N possibilidades, né? Igual eu falei de setor hoteleiro, tem lá a legislação específica. Enfim, Uhum. cada negócio, até e-commerce, tem uma legislação. Então, é Sim. bom estar atento também, porque isso ajuda para fazer para as bases legais terem mais robustez, digamos, né? Sim. É. Bom, e seguindo aqui na ordem, os próximos dois a gente pode meio que conversar, abordar eles juntos, porque eles têm, o objetivo deles é bem similar também, porque é a questão do princípio da segurança
e o da prevenção, né? Que eles andam meio que lado a lado, esses dois princípios. Então, na verdade, o que esses dois princípios eles vão garantir aí, ou exigir dos agentes de tratamento, né, das pessoas ou das empresas em si, é de que elas adotem ali medidas técnicas, tanto medidas técnicas e administrativas, né, para justamente proteger os dados pessoais ali. E aí a questão, aqui que vem o detalhe, porque é de proteger de acessos não autorizados, de situações acidentais ou de ilícitas mesmo, de destruição, né, perda, alteração, comunicação ou difusão. E aqui talvez seja o grande, vamos dizer assim, a grande parte das multas, por exemplo, que também a gente vê na União Europeia, é justamente com relação a isso. Porque aqui, muitas vezes as pessoas pensam, violação de dados é só quando algum hacker me invadir, né? Na verdade, Não, ser hackeado é uma das hipóteses. E aqui a legislação ela deixa bem claro nisso, porque se uma pessoa, por exemplo, que não deveria ter acesso àquele dado tiver acesso, isso por si só já é uma violação é um incidente de violação de dados pessoais, né? Então, aqui é muito mais amplo, é claro que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas aí aqui traz também a questão da própria ISO 27000, a família 27001, ou melhor, a família 27000, aí tem a 27001, 2, a 27.701, que daí é a parte de privacidade também. Então aí traz bastante parte lá do pessoal da segurança da informação, né? Que aí que vamos dizer assim, um campo maior, né? E que a proteção de dados pessoais estaria inserida dentro desse campo da segurança da informação, né? E Isso. aqui eu separei 3 casos que a gente pode citar para o pessoal entender que, na verdade, não é só o fato de um hacker ter me invadido, que é violação, né? Um deles, eu até publiquei recentemente no Insta também, da autoridade espanhola, um advogado, ele foi multado em 2.000 euros pelo simples fato de ter reutilizado um documento que no verso dele constava dados de um outro cliente dele, tá? E isso, é interessante destacar isso, porque assim, ó, aqui no Brasil é muito comum... Vem uma história na cabeça da gente, né? Vem memórias, assim. Aqui é comum porque as pessoas têm esse hábito de reutilizar rascunhos. Tu vai até em loja, o pessoal embrulha às vezes nos rascunhos de coisa. Então, aqui é um caso assim, ó, claríssimo para demonstrar que não é só através de um ataque hacker que tu vai estar suscetível a uma infração. Aqui, se qualquer pessoa tiver acesso ao dado, então, como foi esse caso do advogado, ele foi multado em 2.000 reais, 2.000 euros, que era no papel, inclusive. Isso, era um dado que estava no meio físico, né? Que isso é importante. Exatamente. Exatamente. E os outros dois, mais um caso, na verdade, que era da Irlanda, né? Que foi de uma agência pública lá, a TUSLA, né, que é da parte de família e da criança. Eles também teve um caso de acesso indevido a informações de pessoas cadastradas nessa agência, e que a agência foi até multada em 75.000 euros, porque eu lembro que foram 2 casos, que, por exemplo, um dos casos, uma mãe e o filho tiveram os dados expostos, né, e quem teve acesso aos dados dessa mãe e da criança foi o pai, que era o suposto violentador, porque era de violência doméstica. E o cara estava preso e tinha saído e teve acesso aos dados de endereço, onde ele estava morando e tudo mais. Então aqui também a gente vê que, na verdade, é um caso de uma pessoa que teve acesso a dados de outra pessoa. Não é uma imensidão de dados, né? E os outros 2 casos... E não é nem para finalidade econômica também, né? Exatamente. Porque lá eles também levam isso muito a sério. Não precisa ser necessariamente para finalidade econômica, né? Tinha uma vida em risco. E o outro caso também era de dados de crianças, que eram 2 crianças que já tinham sido adotadas, né? Estavam em lares adotivos. E os pais, a família consanguínea deles, né? Teve acesso aos dados dessas crianças, onde elas moravam e tudo mais. E sendo que um dos pais era presidiário. Então, também em caso, né, de acesso não autorizado a dados. Então, vem aí violar a questão da segurança, né, dos dados e a prevenção, porque a prevenção nada mais é de tu tentar evitar, né, aplicar medidas para prevenir que ocorra, né.
Então, e a Sim. segurança é aquelas medidas para tu justamente impedir que alguém acesse o teu ambiente que não tem autorização. Então, são N situações que podem ser aplicadas, né? E aqui até eu deixei uma ressalva aqui de que essa parte de segurança e prevenção, ela está lá a partir do artigo 46 da LGPD, quando fala de boas práticas e segurança. Então, daqui a pouco também, mais para frente, a gente vai poder estar abordando especificamente isso, mas é bom dar uma pincelada aí para o pessoal entender, né, a, a A magnitude do dimensão, né? assunto. É, Esse exatamente. uhum. Tem algum Bacana, comentário com show. relação a esse? Senão, avanço aqui para o Não, próximo. pode seguir. Beleza. Tá massa. Então, o próximo, nono, é o da não discriminação. Esse é o próprio princípio por si só, ele já é autoexplicativo, né? Não tem muito o que se falar Sim. também sobre ele. É de que nenhum tratamento, nenhuma coleta de dado, ou uso de dado, ou qualquer coisa do gênero, vai poder ser feito para fins discriminatórios, né? Ilícitos ou abusivos. Então, aqui não adianta tu coletar os dados, eu quero saber a cor da pele da pessoa, porque se ela for, ou a descendência, a pessoa é indígena ou coisa do gênero, eu não vou Uhum. contratar para a empresa ou coisa do gênero. Uhum. Então, em nenhuma hipótese isso vai ser permitido, porque tu não pode fazer tratamento com fins discriminatórios, né? Então, aqui vai ter Esse uma princípio, segurança. ele foi de uma sensibilidade, assim, gigantesca. Como se diz, novamente, meio que seria o óbvio, Sim. né? Mas aí a gente entra em questões mais, de um debate mais profundo, mas seria o Uhum. óbvio. Mas aí eu acho que foi importante o legislador destacar isso para que realmente se torne, tem uma punição, né? Caso isso Sim. aconteça, né? Sim, sim. É bem bacana esse princípio também. Esse aqui talvez também, eu acho que tem alguma coisa mais para frente na legislação que ele fala que os tratamentos não vão poder ser usados para fins de discriminação Em e relação aos até dados sensíveis, né? isso, até por causa dos Uhum, dados sensíveis, porque o próprio dado uhum. sensível tem um teor mais Essa discriminatório por si só, né? Então tem isso, mais de algumas evitar a restrições. discriminação. Uhum. Exatamente. É um E sistema muito perfeito, assim, no todo, né? sim, ele é bem complexo, na verdade. Teve E por fim, algumas falhas hã? aí, mas. Não, posso falar. Também, né? Mas nada é perfeito, né? Então, Uhum. e o último, né? Que não menos importante, que seria o princípio da responsabilização e prestação de contas. Esse aqui também não tem muito o que se falar, na Casa, verdade. sim. Ele tem um Uhum. pouco com relação com os demais também, querendo ou não, né? Porque, na verdade, aqui, o que vai fazer? Na verdade, é uma demonstração pelo agente de tratamento, né? De que ele adotou as medidas ali eficazes e capazes de comprovar a observância mesmo da própria norma, né? Então, em Uhum. proteger esses dados pessoais, inclusive de que essas medidas sejam eficazes, né? Porque não adianta nada dizer, eu tenho medidas protetivas Isso. excelentes. Tá, quais são? E como é que vai ser feito isso na prática? Então, não adianta nada como a gente tem, às vezes, o curso com o Matheus, ele sempre diz, não adianta nada tu dizer que tem, bem bonitinho na tua política de privacidade, se tu não, de fato, aquilo ali não tem aplicabilidade nenhuma, né? Ou tu não Sim. fala nada, só usa palavras para deixar o texto bonito, mas tu fala, fala, fala e não fala nada, na E, verdade. eu acho que as Então, pessoas estão aqui, cansadas desse tipo de atitude mesmo, né? De sim. realmente, dizer muito. Eu acho que principalmente agora, por conta da pandemia, eu falo isso até como consumidora. As empresas, Uhum. elas têm esse jargão muito bonito, né? Que tá sempre com você, missão, valores e tal. Mas agora que a gente está realmente precisando, são poucas as que, principalmente as instituições bancárias, poucas que Sim. realmente você vê que tá ali junto das pessoas, né? Então é muito isso Sim. mesmo. Eu acho que a gente está ficando bem crítica em relação a isso. E agora, com relação aos dados, a tendência é ficar mais ainda, da gente preferir empresas que tratem nossos dados de uma forma mais cuidadosa, respeitosa e tudo Exato. isso, né? Eu acho que é uma Exatamente. tendência que veio para ficar e tomara, né? Sim. As pessoas estão tendo um pouco mais de consciência, né, da importância dos dados, porque hoje em dia tudo gira em torno de dados, né? Uhum. Então, a tua vida praticamente é em cima disso e as empresas trabalham em cima disso. Então, tu nada mais é do que foi transformada, a tua vida foi transformada em bits, né? Tu Uhum. nada mais é do que um Um dado no comportamento, meio de uma né? multidão. Então, esses princípios também, na verdade, eles vêm reforçar toda essa questão, né? Eles meio que complementam, como a gente falou,
esses princípios eles complementam um ao outro, né? Eles não se excluem. Sim. E a questão da responsabilização, porque os agentes, quando eles deixarem aí a desejar na questão da forma como eles conduzem o tratamento em si, eles vão responder por essas violações, né? Tem previsão lá específica da própria norma dizendo que, inclusive, a responsabilidade entre controlador e operador é solidária. Então, justamente para garantir que o titular vai ter condições de, daqui a pouco, ser ressarcido por um eventual dano que esse tratamento ilegal tenha ocorrido. E a questão da prestação de contas, a palavra mesmo já diz, é que a empresa, ela, na verdade, quem é o dono, o real titular não, o real proprietário dos dados é o titular. Então, se tu tá pegando emprestado, né, porque antigamente as empresas diziam assim, os dados são meus. Não, não são teus. Os dados são dos clientes e eles cederam para você. Então, hoje a legislação vai deixar isso bem claro, que na verdade os dados nunca foram das empresas. As empresas elas vão ter os dados na posse dela, mas elas têm que prestar contas de tudo que elas fazem para o respectivo proprietário, que é o titular daquele dado, né? Então, os meus dados eu vou responder por eles. E eu até falei, esses dias teve aquele caso do FaceApp, né? A discussão toda em torno disso, que eu disse assim, que na verdade, se o titular leu a política lá, sabe de todos os riscos e mesmo assim quiser utilizar, paciência. Os dados são dele, ele faz o que bem entender com os dados. Entendeu? Não cabe a mim questionar se ele está fazendo certo ou não. Eu sei o que eu vou fazer com os meus, né? Isso Então, que você falou é muito importante, porque essa questão da autorresponsabilização também, né? Porque às vezes a gente vai colocando o dado da gente tudo quanto é coisa na internet. E tem que ter esse cuidado, a gente tem que saber se comportar na internet em vários sentidos. Responsabilidade com o que você diz, né? E responsabilidade com o que você preenche, ou onde você está indo. Então, é isso. Se na política está claro, a sua parte era ler aquela política, né? Porque você tem que aceitar em alguns casos. Não sei o FaceApp como que funciona ali, porque eu nem baixei, mas eu também não. Se você leu, se você está ciente, né? Arque com isso. Então, eu acho isso também. Porque senão vai virando uma cultura também de tudo. Enfim, você sabe, né? Lotar o PROCON de reclamação, lotar o judiciário de reclamação. E não é esse o intuito, né? Não é bem esse o intuito. É que as empresas sejam claras, sejam transparentes, mas que os usuários também saibam preencher o dado de forma correta, até porque isso a lei também determina que é uma obrigação do usuário preencher o próprio dado de forma correta. Sim, então, até porque tem questão de, dependendo da situação, até uma falsificação ideológica, né? Isso, querendo ou não, então, existem as consequências do que tu faz, né? Não é só para as empresas que o negócio pega, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que é bem bacana. Esses princípios ajudam bastante a gente a entender o todo, né? Sim. E com isso, então, a gente fecha aí, então, os 10 princípios, né? E hoje a gente teve 2 vitórias, né? A gente superou aí os 10 princípios no geral, né? De uma forma, claro, sem aprofundar cada um deles, né? Porque dependendo do princípio, a gente poderia ficar uma live só sobre um determinado. Finalidade e necessidade, por exemplo, dá para ficar falando uma live de 1 hora tranquilamente, ainda ia faltar tempo, eu acho. Mas, e a outra coisa que a gente descobriu que o problema é o celular de você, o seu celular, né? Porque agora não deu mais problema. Mas então, a gente já tinha conversado, né? Não, até eu disse que para fazer o teste de reiniciar, né? Então agora a gente sabe que na verdade é o celular mesmo. Não resolveu não. Na próxima tu já sabe que vai ter que fazer direto nisso. Aquela coisa que a gente já sabe, né? A obsolescência programada, ela tá aí, ela existe. Exato. Exatamente. E é isso, gente. Mas a gente conseguiu completar a live. Agora eu já sei como que eu vou fazer. Pegar o tablet de sempre. Show de bola. Bom, então, gente, na nossa parte, acho que era isso, né, Nayara? Por essa semana a gente encerra por aqui, então, que é bastante tema que a gente tratou hoje. Semana que vem a gente não definiu ainda o tema que a gente vai tratar. A gente conversa agora, a partir de hoje até final de semana, para definir a pauta aí do próximo encontro, né? Mas já deixamos o convite, né? Semana que vem fica ligado aí na rede social aqui, seja no meu canal, no canal da Nayara, no canal da Evelise ou da própria Quântica, né? Direito Digital. Fica ligado porque a gente vai compartilhar o próximo episódio, né? O 4º episódio já.
e na medida do possível a gente vai avisando vocês até com qual tema a gente vai estar abordando aí também. E sempre buscando descomplicar, então, a LGPD, né? É isso, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.